Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós chegamos à última lição desse ano de 2025. Estamos gratos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estudar a sua palavra e estar aqui postando aqui neste canal um pouco daquilo que Deus tem nos dado relacionado ao conhecimento bíblico. Quero louvar a Deus pela sua vida, que nos acompanhou durante esse ano, trabalhando, viajando aí no seu lar, tem preparado um tempo para estar nos ouvindo, que a boa mão de Deus continue estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que 2026 você possa ter um ano aí de muita colheita para a sua vida. Então, nessa última lição que nós vamos estar estudando, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, a nossa esperança, ela é uma esperança escatológica, porque ela é futura. Paulo diz, se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos o que? Os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós aguardamos uma cidade, da qual o construtor é o próprio Deus, e ela já está preparada. Apocalipse, João, ele traz essa revelação. Então, desde o princípio, nós vamos ver que o inimigo de nossa alma, ele tem tentado desviar o foco do homem, criando facilidades, criando falsos caminhos para desviar o homem da comunhão com Deus. Então, como um bom atleta, o cristão ele precisa se abster de muitas coisas e lutar com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Então nós precisamos eliminar tudo aquilo que quer nos desviar da nossa caminhada espiritual. Então, nós temos muitas ideologias, teologias distorcidas, nós temos a relativação da palavra de Deus. Então, o inimigo tem trabalhado e tem usado pessoas, para levar o homem a focar apenas nas coisas materiais, não nas coisas espirituais, nas coisas eternas. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver ali na tentação que o adversário tenta trazer ele uma ambição, humanista, uma ambição política, mas nós vamos ver que Jesus vence ali ele pela palavra de Deus. Da mesma forma, a igreja, ela foi atacada desde os seus primórdios. Ali nós vamos ver, ela foi forçada a desviar do seu caminho, da sua missão, que é pregar o evangelho a todas as pessoas, para que as pessoas elas possam serem salvas. Então nós precisamos, como verdadeiros discípulos de Cristo, não se abalar por essas oposições, por essas lutas do dia a dia, mas continuar firme e constante, sempre abundante no caminho e na obra do Senhor. Então, o nosso comentador ele traz aqui o perigo do cristianismo secularizado. Então, em alguns lugares, a secularização, que é o mundanismo, tem entrado em alguns arraiais, e nós vamos ver que não há mais o combate contra o pecado,
contra o relativismo, dizendo que verdade já não são mais absoluta. Então, em alguns lugares, a secularização ela tem feito parte de alguns movimentos, né, que têm adotado padrões humanos e teologias distorcidas. Mas nós precisamos defender o que é a nossa fé, que uma vez foi nos dada, porque há falsos discursos aonde não se fala mais em arrependimento, mas são discursos de autoajuda, né? Aonde trabalha somente na questão material, mas deixa as coisas espirituais de lado. Temos aí uma teologia da prosperidade, aonde que o principal não é o ser, é o ter. É um cristianismo focado nas coisas, né? Seduz o homem pelas coisas materiais, pelos prazeres efêmeros dessa vida. E se esquece de falar que a vida ela é passageira, que há uma eternidade para ser vivida. E para alcançar essa eternidade, é necessário ter uma vida equilibrada, uma vida de separação do pecado, de santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Há também a questão, nosso comentador fala aí do existencialismo. O que é o existencialismo? É onde as Sagradas Escrituras ela é interpretada pelo homem, pelo eu. Então é eu que sou o centro das coisas. Então tudo é focado que no individual. O coletivo é deixado de lado, Deus é deixado de lado. Então só estão importando com a existência momentânea, com a existência física. Enquanto o homem, que nós aprendemos aqui, o homem ele é tricótomo. Ele é composto de corpo, alma e espírito. Então o homem precisa o quê? Ter uma vida equilibrada e compreender o que é essa verdade. Toda a sua totalidade, ela precisa se render a Deus e viver de acordo com a verdade do Evangelho. Há a questão também do engajamento cultural, né? Embora essa influência ela seja boa, mas o que leva o homem a uma transformação de caráter, a ser uma nova criatura, a ser regenerado, é através do Espírito Santo, é através da palavra de Deus, não é através de engajamento humano ou político relacionado a alguns princípios culturais, algumas ideologias. Então o Evangelho, ele é genuíno, ele é simples. Então o que leva o homem ao céu é o homem se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador para que possa ter os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. E agora, a viver uma vida, né? Conservando corpo, alma e espírito para o arrebatamento da igreja. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quer dizer, a santificação é um processo que Deus trabalha o que? No nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, para que sejamos conservados, irrepreensíveis, aqui íntegros ou inteiros, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então deve haver o quê? Uma entrega total do nosso ser, numa rendição de adoração a Deus. Não é algumas partes, mas todo o nosso ser, porque corpo, alma e espírito, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Ele é morada de Deus.
Através do corpo nós expressamos o quê? As nossas ações, os nossos sentimentos. Então, tudo que o nosso corpo, a alma está relacionada ao nosso intelecto, os nossos pensamentos. A alma também está relacionada às nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vontade. Então, o homem, se não nascer de novo, a alma, ela está doente, ela só pensa nas coisas terrenais. Mas quando o homem encontra com Cristo, o seu espírito ele é vivificado, então tem conexão com Deus. Agora, as suas motivações da sua alma, ela está interligada ao seu espírito que reviveu através de uma ação poderosa do Espírito Santo nele, e ele vai buscar as coisas que é de cima, que são verdadeiras, que são justas, que são honestas, a qual será manifestado em seu ser o quê? O caráter de Cristo através do fruto do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a santificação não é uma opção, ela é um estilo de vida. Seguir a Jesus significa negar-se a si mesmo e obedecer à verdade das Escrituras. Então nós vivemos em um tempo em que o inimigo, ele quer colocar obstáculo, nos atrapalhar de toda maneira. Então nós precisamos diariamente estarmos com a esperança vivificada, revigorada, sermos perseverantes em tudo. Como diz o escritor aos Hebreus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe, que o próximo ano seja de muitas bênçãos. Se Jesus não voltar antes, nós chegaremos lá. Então que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.